Quando Buda estava em seu leito de morte, ele observou que o seu jovem discípulo Ananda chorava muito e lhe perguntou: Ananda, por que choras? Ananda respondeu: é porque a luz do mundo está para ser extinta e nós ficaremos em trevas. Buda reuniu toda a energia que lhe restava e lhe disse o que seriam as suas últimas palavras na terra. Ananda, Ananda, seja uma luz para si mesmo. Estas palavras são extremamente significativas e relevantes. Ser uma luz para si mesmo significa não depender de nenhuma luz externa. Significa não estar na dependência de nenhum guia, de nenhum guru, de nenhum mestre, de nenhum padre, de nenhum pastor, de nenhum líder ou autoridade espiritual. Ser uma luz para si mesmo significa não depender de nenhum aio, palavra grega que se referia aos tutores que eram contratados pelas famílias bem abastadas da Roma antiga, cuja incumbência era disciplinar e conduzir as crianças até a escola. Ser uma luz para si mesmo significa seguir o seu guia interior, caminhar harmonizado com a sua intuição, ser impelido e conduzido única e exclusivamente pela própria consciência. Buda, ele sempre dizia aos seus discípulos: não acreditem em mim apenas porque sou eu que estou falando. Não acreditem em algo apenas porque ouviste falar, apenas por ser um conhecimento do senso comum. Porque todos esses elementos são substratos para a crença, e a crença é o maior obstáculo. Buda, ele dizia: creia apenas naquilo que for a sua experiência, pois a luz que te conduzirá à bem-aventurança, à felicidade suprema, à plena realização, aos picos mais elevados da consciência, não está nos Vedas, no Gita, na Bíblia, no Alcorão, nos escritos ditos sagrados. Essa luz não está nas tradições religiosas, não está nos dogmas, nas doutrinas, nos sistemas de crenças, não está em nenhuma ideologia, mas essa luz está em ti mesmo. E caminhar harmonizado com esta realidade propicia o seu pleno florescimento, te conduz a um verdadeiro desabrochar. Ser uma luz para si mesmo é ser conduzido pela própria essência. Tais palavras coadunam com as palavras de Nietzsche: torna-te quem és.
Não permita que nada arbitre a sua existência. Não seja conduzido como uma manada, como um rebanho, de forma inconsciente, inebriada e entorpecida. Não seja um cego conduzido por outro cego e ambos caminhando em direção ao abismo. Não fique tateando no escuro, à procura de uma candeia, à procura de um refletor fora. Seja uma luz para si mesmo. É interessante que todos os ensinamentos de Buda convergiam para o Nirvana. A palavra Nirvana significa o apagar da vela. Sempre em seus ensinamentos estava implícito esta temática, o apagar da vela. Porém agora, em seu leito de morte, ele diz: seja uma luz para si mesmo. Tais palavras não são contraditórias, pois quando a chama do desejo se apaga, quando a chama do ego, quando a chama dos fremitos anímicos, quando a chama da mente ela se extingue, a luz da consciência brilha. E neste exato momento, tal indivíduo que experiencia esta realidade, ele se torna um Buda, que significa um iluminado, alguém desperto. Ele se torna pleno consciente, ele deixa de ser um normótico, alguém afetado pela patologia da normalidade. Ele deixa de ser um ente massificado, mas se torna um indivíduo plenificado e extremamente desperto. É interessante que Buda proferiu tais palavras em sua velhice, com aproximadamente 80 anos de idade. 500 anos depois, um jovem de Nazaré que experienciara esta mesma realidade disse aos seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e a coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que entram na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. E glorifiquem o Pai, que esta realidade incognoscível, indizível, inefável, impronunciável, não discernível, que está nos céus, que está nessa múltipla dimensionalidade, que está pervadido no tudo. Vós sois a luz do mundo, mas infelizmente as pessoas tornaram-se entenebrecidas, encontram-se obscurecidas, estão nas trevas da ignorância por não compreender esta realidade. O homem que está em trevas, ele caminha à procura de luz,
sem perceber que esta luz não está fora, essa luz está dentro. Se o Eterno é luz e nós somos uma extensão desta supra-realidade, é loucura de nossa parte transitarmos de um lado para o outro à procura desta luminosidade capaz de nos conduzir ao caminho da plena realização. Vós sois luz, apenas vossa ignorância fez com que não percebesse a sua natureza sutil, a sua essência, o seu eu mais profundo. Essas camadas egóicas, todos esses elementos que constituem a vossa mente, camuflam esta luminosidade que és. Discirna esta particularidade e veja como a sua vida ganha uma nova significação. É muito cômodo e extremamente infantil permanecer na dependência de terceiros, de ser guiado e conduzido como uma criança que precisa dar as mãos. Seja uma luz para si mesmo. Adquira autonomia e caminhe com as próprias pernas. Buda, Cristo, são possibilidades, são sementes que atingiram o seu pleno desabrochar, são sementes que não permaneceram bonsai, mas se transformaram em árvores frondosas. Cristo é, nas palavras de Humberto Holden, consciente. Cristo é consciente naquilo que vós sois inconsciente. Ele é a semente que discerniu essa potencialidade em si mesmo. Você é a semente que permanece neste invólucro das conformidades, neste invólucro do conforto, neste invólucro das dependências, que não morreu, que não eclodiu, que não rompeu com toda essa estrutura, com toda esta hipocrisia religiosa, e não permitiu que a essência chegasse ao seu pleno desabrochar. Somos inconscientes, onde Cristo é consciente. A luminosidade da consciência crística, essa percepção búdica, está disponível a todos os seres, porém são poucos, raríssimos são aqueles que, caminhando para dentro, descobrem esta verdade. Espero que as singelas palavras de Buda, harmonizadas com as significativas palavras de Cristo,
ecoem não apenas na superfície de vossa mente, mas nas profundezas de vossa consciência. E que você jamais esqueça que vós sois luz. E sendo luz, seja uma luz para si mesmo. Não dependa desses elementos que apenas obscurecem o vosso olhar e condicionam a vossa existência, que apenas podam e não permitem o seu pleno crescimento. Comungue no teu eu mais profundo e tire todos esses obstáculos que não permitem que esta luminosidade alcance regiões inimagináveis. Que o Eterno ilumine o nosso entendimento e nos faça luzeiros no mundo. Até o nosso próximo encontro.